Todos podem, por gentileza, então, se assentar. Se você olhar para a sua própria vida, você vai dizer assim, olha, o meu pai dizia o seguinte, vai lembrar de uma ou outra coisa. É possível que os que estão aqui em nossa igreja há muito tempo, também um dia vão se lembrar, eu tive um pastor que falava o seguinte, então eu vou ajudar você nessa tarefa. Hoje, no próximo domingo, se Deus quiser, eu vou falar duas coisas que sempre tenho dito aqui. Eu sempre tenho dito que a vida bem-sucedida é feita de 3 Ds. Desejo, decisão e disciplina. Hoje eu achei que eu teria 1 hora para desenvolver o tema, mas só vejo que só tenho 25 minutos. Não por culpa dos músicos, mas os pastores André, Alceni, Marcos, pego o microfone e falo meia hora, eu então falo 45 minutos, aí não dá tempo. Sem problemas, eu acho que dá para a gente tratar do assunto também em pouco tempo. Não vai dar para ler o salmo todo que eu queria, que era o Salmo 37, vou ler então na versão Prazer da Palavra até o verso 7º. Não fique triste por causa dos malfeitores, nem com inveja dos que amam a perversidade. Logo, logo, como o capim secarão, como a verdura murcharão. Penso, irmãos, que esses 2 versículos são de uma profundidade absoluta, se é que eu posso usar tal adjetivo. Porque se nós olharmos para a vida, grande parte do que nós fazemos é nos comparar com os outros. Quando nos comparamos com pessoas boas, é só imitar. Mas nos faz muito mal nos comparar com pessoas que aparentemente são bem-sucedidas e nós nesta área ou naquela área não somos. Então o poeta diz, olha, fica triste não. E dá a fórmula, versos 3 e 4. Confie no Deus eterno e continue a fazer o bem. Alegre-se com o que recebeu e fale apenas a verdade. Permaneça, verso 5, na companhia do Deus eterno, que lhe dará tudo o que você precisa. Eu creio nisso. Tudo que ao longo de minha vida eu precisei, Deus me deu. Eu nem pedi, mas Deus me deu. Eu acho que também é a sua história. O salmista está falando de si, logo de nós. Deixe que o Deus eterno cuide da sua vida, e você o verá em ação em seu favor. Tão certo como o sol está no apogeu ao meio-dia, ele fará com que as pessoas o admirem por sua retidão. Ninguém está vendo a minha bondade, a minha fidelidade. Não é o que o salmista diz. Diz que as pessoas vão admirar você, mas vão admirar pelo motivo certo, de ser reto, correto, de fazer o bem e de praticar a bondade. Que às vezes parece que não compensa, não vale a pena. Descanse, verso 7, no Deus eterno, esperando até que Ele haja. Então, não fique triste quando tudo dá certo para o perverso, mesmo que a riqueza dele seja obtida com fraude. Parece que o salmista vivia no apogeu do capitalismo. As grandes companhias, em lugar, não são todas, é claro, de terem uma ética responsável, têm uma ética baseada tão somente no lucro. Recentemente, nós tivemos problemas com o abastecimento de água em nossa cidade, porque a fonte que
chega ao grande receptáculo dos maiores do mundo e nos abastece com a água, foi contaminada por uma empresa que jogou ali produtos químicos utilizados no seu processo fabril. Isso não tem importância. O que importa é que no final do ano, nossos acionistas tiveram tantos por cento de dividendos ou de retorno para as suas aplicações, para os seus investimentos. Parece que o salmista está dizendo exatamente isto. Então, em lugar de eu ficar olhando para o sucesso dos outros, eu sempre digo para o aparente sucesso dos outros. Por que aparente sucesso dos outros? Porque ninguém fala dos seus fracassos. Quantas vezes pessoas que estão em profunda depressão exibem nos seus avatares, nas suas imagens nas redes sociais, um sorriso esfuziante. Porque é preciso que todos vejam que ele é vitorioso, ele é demais, ele é só alegria, ele é só vitória. Isso acaba nos contagiando. Por isso que eu estou trazendo esses 3 Ds. Começa então com o primeiro, que é o desejo. Mas antes do desejo vem a oração. Porque se eu desejar sem orar, eu sequer saberei o que desejar. Ou, melhor dizendo, eu não desejarei como devo desejar. É o que lemos na Bíblia. Nós, às vezes, não sabemos orar como convém. Então, antes de pedir, antes de expressar qual é o nosso desejo, nós temos que orar, para que o nosso desejo seja aprovado por Deus. E então, desejamos. Qual é o seu desejo? Cumprimentei aqui uma pessoa, agora não vou nem olhar para o lado que eu estava olhando, que acabou de tirar a sua carteirinha da OAB. Está procurando um escritório para poder começar a sua vida profissional. Estou falando para esta pessoa, que estudou lá há 5, 6 ou mais anos, tinha um projeto, eu quero ser advogado. E se empenhou, se esforçou e conseguiu. Mas agora tem outra etapa. E depois dessa etapa virá outra etapa. A vida é feita assim, de muitas etapas. Não importa a idade que nós tenhamos. Ouvindo, né, pastor Alcenir, hoje a irmã Lúcia Margarida Pereira de Brito, ela destacou que ainda hoje, aos 83 ou 6, não me recordo bem, ela participa do projeto Reviver lá no Chapadão. Os lugares que nós sabemos não são famosos pela segurança. É um desejo dela. E ela vai para lá fazer o seu trabalho. Então não estou falando aqui só para jovens, também mas para todos. Porque quando o nosso desejo morre, nós morremos também. Na verdade, quando o nosso desejo morre, nós já morremos. A nossa vida é feita de desejos. Eu tenho tantos desejos, eu não vou realizar todos. Mas enquanto eu estiver vivo, eu vou desejar. Enquanto eu estiver vivo, eu vou procurar cumprir esses desejos, então. Então, a primeira coisa da vida é ore e deseje. E depois de desejar, ore. Porque se eu orar, eu desejarei de modo santo. Se eu orar, o meu desejo terá a aprovação de Deus. E depois de desejar, eu devo orar para dar os passos certos na vida. Por isso, eu leio aqui para os irmãos um texto belíssimo que está em Provérbios 23, 4 a 5. Não se compare com os ricos. Cuidado com a ambição. Não faça da riqueza o alvo da sua vida.
Por que desejar o que não tem realmente valor? Dinheiro tem asas e voa como um pássaro pelos ares. Porque, sem dúvida alguma, o desejo que está na mente de todas as pessoas, em primeiro lugar, é ganhar dinheiro. A Bíblia, então, nos diz que ganhar dinheiro é muito legal. Gente, ter dinheiro é muito bom. Ninguém se queixa por ter dinheiro. A gente se queixa por não ter. Mas dinheiro, já disse o grande filósofo Paulinho da Viola, na mão é vendaval. Ele está só repercutindo o que está aqui na Bíblia. Então, ao ter desejos, eu preciso orar para que o Deus eterno me conduza nos meus desejos. O meu desejo, portanto, tem que ter a perspectiva ética divina. Eu não posso colocar diante de Deus um desejo que Ele não aprove. Estou com raiva, muita raiva de fulano de tal, e Deus vai me dar a oportunidade de me vingar. Essa bênção você não vai receber, porque não seria uma bênção, seria uma tragédia maldita. Por isso que é importante que antes de desejar, eu ore. Desejando, eu ore. Para que não só o meu desejo seja previamente aprovado por Deus e depois ele seja conduzido por Deus para que possa se realizar. Irmão, irmã, deseje. Deseje. Não deseje pouco. Deseje muito. Deseje o impossível, aparentemente. Deseje o que está muito além daquilo que a sua família já realizou. Deseje. Se você está nas Forças Armadas e é sargento, porque eu acho que não tem nenhum sargento que eu possa mencionar, e o teu pai foi sargento, queira ser capitão. No mínimo, capitão ou mais. Que estou dizendo que nós somos movidos a desejos. Isso é muito bom, é um bem que Deus nos deu para desejar. Desejo é vida, mas desejo aprovado por Deus. Quando o desejo é aprovado por Deus, Ele nos abençoa e faz com que nós, então, os realizemos. Primeiro, deseje. Como está o seu desejo? Você orou para ter esse desejo? Deus aprova esse seu desejo? Segundo, decida. Ore e decida. Decida e ore. Ore antes de decidir, para decidir certo. Ore depois de decidir, para não duvidar. E eu quero ler para os irmãos aqui um texto belíssimo, já marquei aqui, quando em Lucas 6, 12 a 16, Jesus escolhe 12. Vocês acham que haveria cristianismo se não fossem os 12? Os 12 foi uma estratégia de Deus, por meio de Jesus, para que o Evangelho chegasse ao mundo. E é muito interessante que as diferentes tradições nos países dizem: aqui esteve Tomé, aqui esteve Tiago, aqui esteve Paulo, aqui esteve esse, aqui esteve aquele, dando a entender que, de fato, esses 12 não ficaram circunscritos só a Jerusalém, mas saíram pelo mundo, embora não tenhamos documentação para esta afirmativa, exceto no caso de Paulo, Pedro e alguns outros. Foi um projeto. Jesus, então, caminhando ali ao longo da Mar da Galileia, disse: bem, eu estou aqui, eu vim para morrer, meu ministério vai durar alguns anos, talvez 3, 3,5, ou máximo 4 anos, e depois? Então ele tomou uma decisão. Ele tinha um desejo, que o Evangelho fosse para o mundo todo. Vão para o mundo inteiro! Então
tomou uma decisão. Ele escolheu 12. Mas olha o que é que o evangelista Lucas diz antes de Jesus escolher os 12. Como era seu costume, Lucas 6,12, Jesus se retirou mais uma vez para um monte perto do mar da Galileia para orar. Ali passou a noite diante do Deus eterno em oração. Quando amanheceu, noite inteira em oração, ele chamou os seguidores que o acompanhavam e dentre eles formou uma equipe com apenas 12 integrantes, aos quais chamou de apóstolos. Jesus era Deus, gente. Precisava orar? Precisava orar. Bom, se Jesus precisou orar, que dirá de mim? Não é? Paula, tem que orar, né? Vou repetir a frase bem óbvia. Se Jesus orou, eu tenho que orar. Mas olha, isso que eu quero ressaltar, acho que ficou claro para você, é que antes de escolher os 12, ele orou. Mas ele escolheu Judas Iscariotes, que o traiu, mas Judas fez parte da história. Contribuiu para Jesus ser levado até a cruz. E essa cruz, através dela, que Deus nos salvou. Até Judas nos abençoa, porque Deus corrige tudo e põe tudo para se encaixar, para nos abençoar. Então, vai tomar uma decisão, ore. Tomou uma decisão, ore. Um autor chamado Charles Stanley disse algo assim notável. Ele disse o seguinte: Denis, quando você ora a Deus, pedindo uma orientação, Ele põe placas na estrada da sua vida. Eu nunca me esqueci desse pensamento que está nesse livro, Como Lidar com a Vontade de Deus, já tem muitos anos, o Stanley morreu muito recentemente. E aí, de fato, eu tenho experimentado isso. Porque às vezes nós temos que tomar decisões, mas não sabemos se é esta decisão ou aquela decisão. Eu agora mesmo tive que tomar uma decisão. Vou fazer um lançamento do livro aqui no ginásio de esportes. E não sabia se fazia um coquetel com lanche ou um jantar. Não sabia, realmente eu não sabia. As duas possibilidades eram possíveis. Me perdoe aqui a tautologia. Disse, meu Deus, o que eu faço? Eu não sei o que é melhor para as pessoas. Aí uma pessoa que ia fazer o orçamento do lanche adiou várias vezes comigo. Placas, uma plaquinha. O outro que fez do lanche, eu não conheço pessoalmente. E o outro que propôs o jantar, sem que eu falasse nada, baixou o preço. Vou fazer um jantar. Já decidi. É isso que eu estou chamando de placas. São coisas pequenas que Deus vai nos colocando na vida. Você às vezes quer estudar numa universidade. Aí você vai lá visitá-la. Vou contar uma história aqui para vocês que é verdadeira. O pastor Cláudio Luiz Mendes, que foi pastor aqui em nossa igreja, juntamente comigo há alguns anos, ele e a Carla Decotelli moram no estado de New Jersey. E o filho dele, Davi, para quem conheceu aqui, já está na universidade. E aí ele tinha que escolher a universidade. Na cultura americana, vocês sabem, fez 18 anos, tem que cair fora de casa, senão não é homem, né? Nem mulher, tem que ir embora. Ele foi para outro lugar, foi para Carolina, ele mora em New Jersey. Qual escola que você vai, Davi? É claro que os pais querem sempre dizer para onde é que ele vai, né? Isso é normal nos pais. E os filhos sempre se rebelam, que é normal nos filhos também. Aí ele foi visitar uma universidade. Quando ele chegou na universidade, ele se encontrou com uma pessoa, uma menina que nunca tinha visto, e perguntou, como é que é aqui a universidade? Olha, aqui na universidade, todos os dias, X ou Y, nós temos um culto de todos os estudantes cristãos. Já gostei.
Aí quando ele chegou no alojamento, ele se sentiu totalmente em casa. Um quarto só para mim. É isso que eu quero. Fui juntando as peças, e foi nessa universidade que ele se matriculou para estudar. Simples assim. Eu tenho uma decisão para tomar. Eu oro, coloco diante de Deus. Claro, seria muito bom se ele viesse em sonho de noite e dissesse: Israel, o melhor que você faça é um jantar. Mas por enquanto ele não falou, mas mandou placas. É isso, meu irmão, minha irmã. Ele manda placas nas nossas decisões, quando nós o consultamos sobre como devemos agir. Sabe qual é o meu problema? É que muitas vezes eu decido e não consulto a Deus. Vocês sabem por que Davi era homem segundo o coração de Deus? Davi era um homem de guerra. Travou muitas guerras. Venceu os filisteus dezenas de vezes. Mas todas as vezes que Davi ia para uma guerra, ele orava: devo ir ou não para a guerra? E às vezes eu disse: não vai. Sabe o que ele fez? Ele não foi. Era um homem segundo o coração de Deus. Eu não seria tão bonzinho, tão fiel quanto Davi. E quando Davi disse, ouviu de Deus, vá, ele ia, era só vitória. Mas às vezes nós vamos para a guerra, para usar aqui a imagem, mas não consultamos a Deus. Já temos tanta certeza que é isso mesmo, que vamos em frente. Então nós temos esse privilégio de ter uma decisão para tomar. Senhor, meu Deus, eu tenho uma decisão para tomar, eu não sei qual que eu vou tomar. Ore a Deus. Ele vai lhe mandar uma pessoa, uma circunstância, uma voz. Isso vai ficando mais firme no seu coração. Então você decide. O terceiro é: discipline-se. Ore, discipline-se e ore. Disciplinar-se tem a ver com organizar as nossas rotinas. Quando eu vou a Israel, tempo que eu não vou, vontade de ano que vem, não sei se vou conseguir, o nosso guia lá diz uma coisa muito simples: guarde o seu passaporte na viagem sempre no mesmo lugar. Um dia você põe o passaporte aqui, outro dia você põe no paletó, outro dia você põe na mochila. Entrou na fronteira, cadê o passaporte? Há histórias que ele conta tremendas. Conta uma que estava na fronteira para entrar em Israel, e o viajante disse: esqueci o passaporte. Bom, esqueceu, não entra, né? Procure aí. Não, eu tenho certeza que estava aqui. E foi um alvoroço. Aí o Rogério Enachev disse: procure na sua mala. Para quê? Não está lá, não botei lá. Mas me faz um favorzinho, procure na mala. Ele procurou, estava na mala. Por que eu estou dizendo isso? O que eu aprendi nessas viagens? Que a gente tem que ter rotina. Ou seja, nós temos que organizar as nossas rotinas, porque, irmãos e irmãs, rotinas todos nós temos. Eu não tenho hora para almoçar, é uma rotina. Eu almoço ao meio-dia, é uma rotina. É só escolher a boa rotina. Eu acordo como me dá vontade, é uma rotina. Eu acordo às 5h30, é uma rotina. Não dá para a gente realizar, não dá para a gente fazer, não dá para as coisas acontecerem sem nos disciplinarmos, sem nos organizarmos. Porque o tempo só tem 24 horas, o dia, você sabe disso muito bem. Então, se você gasta 10 horas maratonando uma série, mais 8 horas para dormir, são 18. Você não fez mais nada e quer passar no concurso da OAB. Ou você é um gênio e vai passar, ou você, não sendo um gênio, não vai passar. O que eu estou brincando, é claro, o que eu falei agora há pouco passou na OAB, então não é para ele a mensagem.
Né? O que eu estou dizendo é que as coisas não são tão simples assim, mas elas são mais simples quando nós nos organizamos. Eu leio um trecho para vocês, na versão tradicional, não cheguei a Daniel ainda, da história de Daniel. Daniel 6:10. Quando Daniel soube que o documento que os condenava por serem fiéis ao Deus eterno tinha sido assinado pelo rei, voltou para casa. Em seu quarto, no andar de cima, as janelas abriam para o lado de Jerusalém. 3 vezes ao dia, ele se pôs de joelhos. Eu li certo? Li certo ou não? O verbo? Não. Ele não se pôs de joelho, ele se punha de joelhos. Pretérito, imperfeito ou perfeito. Já nem lembro mais. Ele se punha de joelhos. Ele continuamente se punha de joelhos. Orava e dava graças diante do seu Deus, como era o seu costume. Você quer ler a Bíblia toda? Tem que estabelecer para você uma rotina. Você quer orar por todos os motivos que as pessoas lhe trazem? Você tem que estabelecer uma rotina. Você quer passar no concurso para juiz, na residência médica, no vestibular para a faculdade A ou B? Você tem que estabelecer uma rotina. E nessa rotina buscar então se esforçar para alcançar o que você quer. Por isso, irmão, irmã, eu lhes trago hoje então os 3 Ds da vida. Eu lhes trago porque Deus quer o nosso bem. E Ele nos diz como podemos alcançar o nosso bem. É desejando, decidindo e nos disciplinando para alcançar. Como eu sempre gosto de dizer, nós somos bons de desejo, mas nem sempre damos o segundo passo após o desejo, que é a decisão. Segunda-feira eu vou começar uma dieta. Isso é um desejo. Mas agora você vai dizer o seguinte: segunda-feira eu decido, por exemplo, que vou começar uma dieta. Ou eu decido que eu vou caminhar. Então eu vou acordar às 6 horas da manhã. Para tanto, eu vou dormir um pouco mais cedo, não à 1 da manhã, porque eu não vou conseguir acordar às 6 da manhã. Eu vou dormir 11 horas, para eu dormir umas 6, 7 horas, estar inteirão para começar a minha caminhada. Isso é decisão. Porque senão a segunda-feira chega e você deixa para outra segunda-feira, porque não é correto, não é bom começar uma dieta na terça, né? Nem uma caminhada na terça, é bom sempre na segunda. E aí, as 52 semanas se passam, as 52 segundas-feiras se passam, aí no domingo, 31 de dezembro, você vem aqui e faz um voto. Vou caminhar todo dia de manhã. Aí no final do ano seguinte, você faz o mesmo voto. Toma vergonha na cara, não é verdade? Então é isso que eu estou dizendo. Tem que tomar uma decisão. E a decisão implica o seguinte: você quer emagrecer? Tem que comer menos, no mínimo. Além de comer correto. Estou dando um exemplo aqui, como não tem ninguém aqui precisando disso, eu estou falando que ninguém vai achar que é direto para alguém. Caminhar assim, né, pastor Senir? Né, pastor Samir? Né? Nós estamos devendo, né? Paramos de caminhar, uma vergonha. Para voltar não é fácil. Semana que vem. E a barriguinha estufando, né? Nem todo mundo é tão fiel quanto o Júlio, que vai na academia. Coisa horrível é a academia, mas se é bom, é o que temos que fazer, não é verdade? O fácil, irmãos, o fácil não existe. O fácil é uma invenção. Não é? Jovens, vou contar uma história que já contei aqui uma vez. Eu estava no aeroporto, há muitos anos. Aí eu fui tomar um café. Aí me pediram R$12 pelo café. Aí é demais, né? R$12 por um expresso. Eu não consigo pagar, não paguei.
Aí vou procurar uma caixa que vende alguma coisa para eu tomar. Cheguei lá, era mais caro ainda. Aí fiquei olhando ali em frente, não gastei. Não torrei meu dinheiro ali, que ele era 15 para tomar qualquer coisa. Um suco, 15 reais, não é demais. Suco processado, não, é demais. Mas fiquei olhando para aquela maquininha ali. Gente, que facilidade. Você está sentado ali esperando o seu voo. Você vai ali, pum, apertou. Sai tudo, batata frita, salgadinho. Todas as porcarias ali ao seu dispor. Mas eu fiquei pensando no seguinte, olha como a vida é fácil. Tá. Mas para eu fazer eu tenho que ter money, tenho que ter verba, né? Então não adianta, eu não consigo nem apertar, que eu não comprei a ficha. Mas além disso, quantas horas de pesquisa, milhares de horas de pesquisa foram desenvolvidas para que aquela maquininha sedutora, simpática, sorridente, tivesse ali, me aperta, me aperta. Aquela maquininha agora para mim é fácil, mas os anos de pesquisa, né? Você vai chegar em casa hoje, quando você chega em casa, automaticamente o seu celular já entra no Wi-Fi. Quantos anos de pesquisa? Mais de 30 anos de pesquisa, milhares de pessoas pesquisando. O fácil não existe. Quero que fique muito claro isso para a juventude. A velharada já sabe que o fácil não existe. Mas a nova geração, que recebe tudo prontinho do seu pai, da sua mãe, pensa que o fácil existe. Mas o fácil, Davi, não existe. O bom é difícil. É para você mesmo, o bom é difícil. Na verdade, você sabe disso. Você que é um pesquisador, quer ser astronauta, é assim, é difícil. Mas vale a pena o que é difícil. Para receber, conseguir obter o que é difícil, deseje. Mesmo que seja difícil. Não acha que você não pode, eu sou um pobre coitado. Não é não. Não é não. Eu tenho um defeito físico, mas você não é defeituoso. Você tem um defeito, mas você não é isso. Por exemplo, mas os meus pais, isso são os seus pais. É a vida deles, não é a sua. Porque os seus pais, seus amigos, não é você isso, você é uma pessoa única, inclassificável. Não deixe ninguém classificar você de medroso ou qualquer outra coisa. Não, você não é isso. Você é um homem, uma mulher a quem Deus ama e quer que você realize muito para si mesmo, para a sua família e para o Evangelho da graça de Deus. Deseje. Estou com esse desejo. Quero traduzir toda a Bíblia até o ano 2025. Para tanto, eu já tomei essa decisão. E tenho que dormir menos. Não tem outro jeito. Para fazer o que eu tenho que fazer, eu tenho que dormir menos. Vou morrer por isso? Claro que não, ninguém morre por dormir pouco, gente. Dorme por dormir demais. E você, qual é o seu desejo? O que você quer fazer aqui na igreja? Marcos Lima está com esse desejo aí, que nem foi dele, nasceu do coração de uma pessoa aqui da igreja, falei com ele, já tentamos algumas vezes, não conseguimos. E agora está com esse desejo de fazer o ministério aqui com os homens. Chega junto aí. Qual é o seu desejo? Para a sua família, no seu trabalho, no seu corpo, na sua mente, qual é o seu desejo? Deseje alto, lá em cima, gente. Põe um sarrafo lá em cima. Não faz aquela de sarrafinho que você vai assim, dá uma perninha por cima e já alcançou. Não. Põe um negócio alto, que você bate quase com o peito na trave. Não, um negócio que você tem que correr muito, pegar muita velocidade. É isso que você tem que se envolver, esse desejo. E decida que é isso que você vai ser na vida. É isso que você vai realizar. E aí, discipline-se, organize-se. Corte na carne o que tem que ser cortado. E no final, você chega assim para o Deus eterno e diz, Senhor, o que eu hoje tenho nas mãos, eu nem acreditava que isso fosse possível um dia. E agora está aqui nas minhas mãos. Obrigado, meu Deus. Essa é a vida. Se aplica a todas as áreas da vida. Se aplica a todas as idades aqui. Todos que estando aqui conseguiram me compreender por ter idade para tanto. Isso se aplica a você. Se aplica a você, vovô, vovó.
se aplica a todos nós. Deseje, decida, discipline-se e vamos então partir em busca daquilo que Deus tem para nós. Eu termino com o Salmo 20, verso 4. Que Ele lhe conceda o que o seu coração deseja e lhe permita realizar tudo o que planeja. Vamos repetir esta frase do salmista juntos? Que Ele lhe conceda o que o seu coração deseja e lhe permita realizar tudo o que planeja. É a Bíblia que nos conduz na jornada da vida. Irmãos, irmãs, a Bíblia é sobre a vida. Como é que eu devo gastar dinheiro? Leia a Bíblia. Como é que eu tomo decisões? Leia a Bíblia. Como é que eu trato os meus amigos? Leia a Bíblia. Como é que eu trato o meu chefe enjoado? Leia a Bíblia. Para qualquer área da vida, está tudo aqui. E Ele quer então que nós realizemos, é o que vamos então agora cantar.